agora com Fernando Brito, jornalista do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom? Olá, Thalita. Um pouco melhor para mim do que para o, talvez, ex-futuro ministro da Educação, o professor Decotelli, que seguiu o destino de todo mundo que, a essa altura, se dispõe a participar de um governo em desagregação, como é o governo Bolsonaro. Ainda ontem eu escrevi que o governo Bolsonaro deveria colocar ali na entrada uma inscrição semelhante àquela que o Dante Alighieri imaginou nos umbrais do inferno. Deixe aqui toda a esperança você que está entrando. Porque se a pessoa é insignificante ao ponto de entrar no governo Bolsonaro, ao entrar no governo Bolsonaro, ela adquire automaticamente a característica de vilania. E aí o resultado é esse que nós estamos vendo, esse homem sendo exposto como um plagiário, um fraudador de currículos, um mentiroso à opinião pública. Mentiroso a tal ponto que o mentiroso mor da República considera necessário suspender a posse dele, né, e evitar que o seu governo, né, nomeie para o Ministério da Educação um doutor que não doutorou e um pós-doutor que não pós-doutorou. Né? Isso dado por atestados oficiais de ambas as universidades. Não há nenhum mal a pessoa não ter um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado, mas há muito mal em alguém que se vai preparar para ser ministro da Educação e para cuidar, entre outras coisas, desse curso, considere desimportante falar a verdade. Né? A lealdade é o primeiro princípio da administração pública. Quem não é leal ao definir o seu próprio currículo, não pode ser leal ao definir política alguma. Na minha opinião, o ex-ministro Decotelli, mesmo que assuma o cargo, continuará sendo um não-ministro, porque, afinal de contas, ele entra no governo completamente desmoralizado, rebaixado, apequenado, transformado numa figura deplorável. Logo, ele, que talvez pela sua condição de professor e pela sua condição de homem negro, contou até com muita simpatia no momento do anúncio da sua nomeação. 3 ou 4 dias depois, Decatelli me perdoe, né, um trapo, né? É alguém que está à altura do seu antecessor, Abraham Van Traub. Você apostaria que ele não assume, inclusive, esse ministério? Olha, se assumir, eu não gosto de fazer essas adivinhações. Eu só posso dizer o seguinte: se assumir, vai assumir como Regina Duarte assumiu de viúva porcina a Secretaria de Cultura. Vai ser sem nunca ter sido e acaba deixando de ser. Você começou a resposta dizendo que está melhor do que Decotelli. Eu achei que você ia falar que está melhor do que o próprio Jair Bolsonaro e a família Bolsonaro diante desse depoimento que Queiroz deve prestar hoje. Você acha que ele pode ser de alguma forma explosivo para Flávio Bolsonaro? E quando mexe com Flávio, a gente sabe que Jair sente as dores também. Como que você está analisando esse depoimento de Queiroz, Fernando? Não, eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não. Acho que Fabrício Queiroz é um homem da máfia. Ele é um homem da máfia. E na máfia, não se fala. E dois, quando eventualmente se fala, em geral, sabe-se que a morte passa a ser um destino bastante plausível, né, para quem o faz. Então, eu acho que Fabrício, nesse momento, não vai falar nada. Talvez até se recuse a prestar o depoimento, alegando seu direito legal, né, de se manter calado e só aceitar o interrogatório em juízo. Então, eu acho que não é provável que venham grandes novidades daí, não. Acho que, do ponto de vista político, esse canastrão, esse Frederico Vassef, ele é um problema muito maior, porque ele é um homem de teatro. A entrevista dele à Veja é um espetáculo de teatro. Só faltou dizer, eu amo o presidente, fazer coraçãozinho para o presidente. Que isso? Eu fiquei penalizado, eu também tive câncer, o Queiroz tem câncer, sabe? O Otto Lara Rezende já falou que os mineiros são solidários só no câncer, eu também vou ser solidário, vou fazer chegar a ele uma oferta da minha casa. Fazer chegar por quem, hein?
Por quem? Que coisa é essa? Eu acho que nós devemos contratar o Rousseff como repórter, porque ele do nada descobriu o contato necessário com Queiroz para fazer ele, olha, Queiroz, eu tenho vários imóveis, você escolha um, ou use todos, apareça quando quiser, vai embora quando quiser, entre e saia, né? Sabe, a despensa vai estar sempre cheia, a luz vai estar paga, o gás vai estar em dia. Olha, a história é tão inverossímil, né, que não é possível que o Vacef tenha tido a preocupação de qualquer história proteger alguém. Para mim, foi muito mais um sinal de que, olha, eu tenho com que acertar vocês. Porque há uma frase, única frase, que pode ser mudada no depoimento e comprometer o presidente e o filho do presidente, gravemente, que é a frase onde ele diz que Flávio Bolsonaro e Jair Bolsonaro jamais souberam que Queiroz estava homiciado em Atibaia. Se Frederico Vassef disser, e basta ele dizer, que Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro sabiam perfeitamente que eu estava, por ordem deles, acoitando Fabrício Queiroz, o presidente da República está destruído. Vassef é um homem que, com uma única frase, pode destruir o presidente da República. Porque as maracutaias, né, de Flávio Bolsonaro com Queiroz, essas já estão assentadas. Elas já estão assentadas. Ninguém vai discutir mais. Os pagamentos de colégio, do plano de saúde, tudo isso é inexplicável. Né? Se não foi com dinheiro da rachadinha, foi com algum dinheiro de alguma outra origem ilícita. Então, não tem mais o que fazer nisso aí. Aliás, hoje eu ouvi uma coisa muito interessante nesses programas de rádio que falam do prazo para o recolhimento do imposto de renda e falam, esclarecem as dúvidas dos contribuintes. Você sabia, Thalita, que qualquer dívida acima de R$ 5.000 é obrigatoriamente constante das declarações de renda apresentadas à Receita Federal? Portanto, o empréstimo de 40 mil assumido pelo presidente para Fabrício Queiroz, obrigatoriamente, do ponto de vista legal, sob pena de se constituir em crime de sonegação, tem que ter sido declarado tanto por Fabrício Queiroz como receptor do empréstimo, quanto por Jair Bolsonaro. Do caso contrário, é fraude fiscal produzida por um presidente da República. Mas, voltando aqui ao caso da política, né? Acho que existe uma tentação, né, que está muito expressa nesse movimento de todos pela direta, da frente ampla. Eu acho que se trata muito menos de um movimento para substituir o governo Bolsonaro por incompatível com a democracia e mais de uma tentativa de amolecer Bolsonaro, deixar Bolsonaro ali, como usaram aquela expressão, sangrando até o final, manter a política econômica orientada por Paulo Guedes, e isso arrisca ser, aliás, quase que com certeza será, um desastre para o nosso país, quase tão grande quanto um arrobo golpista de Bolsonaro, que provavelmente daria com os burros na água. Essa política econômica está levando o Brasil a não fazer correções de rumo, a não planejar saídas da crise, e os números divulgados hoje pelo Tesouro Nacional, mostrando que o déficit nominal público passou nos últimos 12 meses já a marca de 300 bilhões de reais, e admitido pelo próprio secretário do Tesouro no relatório, que chegará ao final do ano em mais de 670 bilhões de reais, se não houver a prorrogação do auxílio emergencial, ou a mais de 800 bilhões de reais, se como é necessário, se estender a política assistencial para as pessoas mais pobres ao longo dessa pandemia, que já mostrou que não acabará nem tão cedo. Então, nós estamos diante de uma queda da receita e de um aumento das despesas, sobretudo de um aumento das despesas, que vai nos lançar a um superávit, a um déficit, perdão,
de mais de 800 bilhões de reais, quando o governo prometia uma política de zerar esse déficit público. A nossa política econômica era fundada na ideia de que nós recuperaríamos a credibilidade internacional e atrairíamos investimentos estrangeiros, tendo déficit zero ou próximo de zero, ou pelo menos em queda muito forte. Tá? Nós temos um déficit que vai explodir. O nosso PIB é de menos de 8 trilhões de reais. Portanto, nós estamos arriscados a termos um déficit nominal antes do pagamento de juros, portanto, quase chegando a 1 bilhão, a 1 trilhão de reais, 16% do PIB. É impossível com uma política econômica que só tem como meta o corte, o saneamento, o superávit, o enxugamento das contas públicas, você, diante de uma conjuntura dessas, manter o mesmo rumo. É como se você estivesse navegando, né, e dizendo, não, temos que enfunar todas as velas, fazer o barco andar na máxima velocidade. Mas, de repente, vê-se que ali na frente há uma cachoeira. E você diz, não, há uma cachoeira, mas eu vou manter as velas todas enfunadas, vou manter o mesmo rumo no leme que estou mantendo agora, não vou modificar coisa alguma e nós vamos aguentar o tranco da cachoeira. O tranco da cachoeira está aparecendo agora com o salto do Iguaçu. Fernando, só para finalizar, eu queria saber se você interpreta de alguma maneira esse recuo de Bolsonaro, esse abaixar o tom que a imprensa tem noticiado. Como interpretar? Ele está se sentindo acuado, mas dessa vez foi aconselhado, porque a gente sabe que de vezes passadas, ao se sentir acuado, ele atacou. Como que você interpreta esse silêncio agora de Jair Bolsonaro? Hoje na Folha tem uma nota na coluna Painel que eu achei que deveria ser colocada na parede com o seguinte título: A Ressurreição da Velhinha de Taubaté, aquela que acreditava em tudo. Diz que Bolsonaro fez uma autocrítica. Eu pergunto, um homem que apoiou a ditadura, que apoiou o assassinato político, que apoiou a tortura, que sempre se portou como um cavalão machista, que sempre se comportou como um racista, quanto mais. Esse sujeito faz autocrítica em uma semana? O que aconteceu? Teve uma epifania? Né? Nossa Senhora surgiu ali, acho que aquilo, talvez a Ave Maria ali do sanfoneiro, que coitado do Gounod e do Bach foram assassinados por aquele sanfoneiro de péssima qualidade, mas será que a Ave Maria ali abriu a alma de Bolsonaro e fez ele se tornar um homem bom? Pelo amor de Deus, não existe isso, ninguém acredita nisso. Você acha que os ministros do Supremo Tribunal Federal, o bando de raposos que compõe o Congresso Nacional, você acha que eles vão acreditar que Bolsonaro, de repente, se tornou um docinho de coco? Não existe essa possibilidade. O que acontece é que, como disse também o Celso Rocha de Barros, Bolsonaro tirou uma semana de folga. Deu aos seus cascos uma semana de descanso, porque não tinha condições de utilizá-los, porque perdeu o apoio da ala militar para avançar na direção de um golpe. Para sua sustentação, ainda não. Mas ele perdeu espaço para avançar. Eu acho que é isso que está acontecendo. O governo Bolsonaro está em dissolução. Tudo dá errado no governo Bolsonaro. Você está vendo esse episódio do Decotelli? Até isso dá errado. Até alguma coisa que podia ser saudada como positiva, um professor, um homem negro. Não, até isso dá errado. O Bolsonaro não acerta na loteria nem quando faz palpite triplo. Entendeu? Então, isso é uma questão de tempo. Se o Bolsonaro vai cair ou não vai cair, se vai renunciar ou não vai renunciar, se vai acontecer o impeachment, apesar do Rodrigo Maia, leve como ter sentado em cima de uma pilha de 38 pedidos de impeachment, se isso vai acontecer, é impossível para nós que estamos na planície adivinhar. O fato, porém, objetivo, é que o governo Bolsonaro terminou como um instrumento capaz de dirigir o país. E ele vai ficar pior ainda,
porque existem sinais muito fortes de que ele vai perder o irmão mais velho do norte. As pesquisas estão indicando cada vez mais a decadência de Trump. Se na matriz muda a direção, na filial, o velho gerente passa a ser uma persona não grata. Entendeu? Então, eu acho que, para onde você olhe, o destino do Bolsonaro é correspondente à sua natureza, à sua capacidade, ao seu tamanho. O destino de Jair Bolsonaro é ser uma página infeliz da nossa história.